A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonatas se levantou, mas para fugir da presença do Senhor, para Tarsis. Desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Tarsis. Pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Amém? Dê uma pausa aqui, já já a gente vai continuar a leitura. Você percebe aqui, neste início, Jonas contrariado. Preste atenção, por favor. É hora da palavra, gente. Jonas contrariado, porque Deus deu a ele uma missão, Deus deu a ele uma direção, Deus apontou para Jonas o que é que ele tinha que fazer. A sua missão era sair de onde ele estava e ir em direção a uma cidade chamada Nínive. Nínive era a capital da Assíria, a capital de uma nação, uma cidade muito importante. Porém, o povo que habitava ali era um povo terrivelmente pecador contra Deus. Um povo pagão, um povo politeísta. O que é politeísta? Um povo que tinha vários deuses, a fé em várias entidades. E era um povo considerado bárbaro, um povo cruel, um povo desumano, um povo que não tinha nenhum temor, nenhum respeito, nem para com Deus e nem para com o próximo. E é essa missão que Deus dá a Jonas. Deus diz: você vai para lá pregar para essa gente. E Jonas ficou então contrariado. Ele não gostou muito da ideia de Deus de mandá-lo para lá. Haviam outros profetas na mesma época. Haviam outros profetas de Deus que eram da mesma geração, da mesma época de Jonas. Isaías era um deles. Tinham outros também, outros profetas como Amós, Oséias e Miqueias. E todos eles profetizavam ali em Israel. Aí Jonas recebe a ordem de ir para um lugar distante, fora da sua terra, pregar para um povo rebelde e bárbaro. Jonas não gostou. Outros ali pregando na sua terra, mais confortavelmente. Não que Israel fosse fácil, não era fácil, o povo hebreu, o povo de Israel. Mas eles estavam ali pregando para o seu povo. Muito mais confortável do que a missão de Jonas. E para um outro lugar, para uma outra terra, lidar com gente que eles não gostavam e que também tinha um coração duro, coração inflexível em relação às coisas de Deus. Está dando para entender direitinho até? Essa era uma das razões de Jonas se sentir contrariado. Ter que ir para este lugar, pregar para essa gente que não merece salvação, aos olhos de Jonas. Na verdade, Jonas, ele queria que aquele povo fosse condenado. Jonas não estava aceitando a ideia de Deus se preocupar com um povo desse caráter, dessa natureza. Jonas, com o seu próprio senso de justiça, e o senso de justiça do homem é totalmente equivocado, é totalmente avesso à justiça de Deus, porque até o juízo de Deus é cheio de misericórdia. Amém? Até quando Deus manda um juízo, é cheio de misericórdia. Então, na cabeça de Jonas, aquele povo não merecia toda essa preocupação de Deus. Aquele povo não merecia toda essa atenção de Deus. Eles tinham mesmo que ser punidos, penalizados, destruídos. E agora Deus quer que eu vá lá pregar para essa gente. Então Jonas se viu muito contrariado. Amém, igreja? E você vai ver, isso ainda reforça. Vai comigo lá no capítulo 4. Isso que eu estou falando para vocês de Jonas não querer que aquela gente fosse salva.
Isso reforça lá no capítulo 4, no versículo 1 e 2, diz assim, ó, depois dele ter pregado, depois dele ter ido. Mas Jonas ficou muito aborrecido e com raiva. Ele orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis. Pois sabia que tu és Deus bondoso e compassivo, tardio em irar-se e grande em misericórdia, e que mudas de ideia quanto ao mal que anunciaste. Olhe para mim, por favor, igreja. Jonas aqui, ele está reclamando da bondade de Deus. Jonas está indignado. Isso depois que ele pregou. Você sabe que, você deve conhecer a história, ele desobedeceu, ele foi para Tarsis, para um lugar onde Deus não mandou, e aí veio uma tempestade. Quem conhece a história de Jonas? Veio uma tempestade no mar, e este navio estava a ponto de afundar, até que jogam Jonas no mar. Aí o grande peixe abocanha Jonas, ele passa 3 dias no ventre do peixe. Aí lá no ventre do peixe, arrependido, ele faz uma oração a Deus, e Deus dá ordem ao peixe, que vomita Jonas na praia, e ele então vai pregar a palavra de Deus como Deus havia determinado. E ele prega, já já a gente vai falar sobre isso. E ele prega, e Deus opera. E depois que Deus opera e faz uma obra maravilhosa naquela cidade, Jonas fica chateado, Jonas fica bravo, Jonas fica irritado e diz isso aqui que a gente acabou de ler. Ah, eu sabia que o Senhor ia salvar esse bando de gente que não vale nada. Eu sabia, o Senhor tem esse coração mole, o Senhor é bonzinho, o Senhor é bondoso. Eu sabia que o Senhor ia fazer o bem para essa gente. É como se ele dissesse: eu não estou de acordo. Eu não estou de acordo. O Senhor salvou este povo ruim. Está claro até aqui, igreja? Então ele se levanta contra Deus, ele fala: eu sabia, o Senhor é bonzinho mesmo. O Senhor tem o coração mole, o Senhor foi se importar com essa gente, e olha o que o Senhor fez na vida de todos eles. E Jonas também está dizendo o seguinte: o Senhor não precisava de mim para ter feito isso. No final o Senhor ia salvar mesmo, não ia? No final o Senhor ia receber todos eles mesmo, não ia? Precisava de eu vir até aqui? Precisava ter me tirado da minha terra? Foi por isso que eu viajei para o outro lado. Eu sabia que o que o Senhor quer fazer, o Senhor vai fazer, e nada pode impedir. O Senhor ama esse povo, o Senhor ama essa gente. Não precisava ter me trazido aqui. Poderia ter me poupado de me enviar para este lugar. Então Jonas aqui, ele está inconformado com aquilo que Deus fez. Amém, igreja? Amém. Mas o que é que Deus fez? Vai lá no capítulo 3. Eu estou resumindo para a gente ir naquilo que é mais importante para a gente hoje aqui. 3, versículo 1. Olha a obra de Deus. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. Jonas se levantou e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito grande, muito importante diante de Deus. Era necessário 3 dias para percorrer. Jonas começou a percorrer a cidade, caminho de 1 dia, e pregava dizendo: ainda 40 dias e Nínive será destruída. Os ninivitas creram em Deus. Olha que importante o versículo 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram um jejum e vestiram roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando esta notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco,
e sentou-se sobre cinzas. Amém, igreja? Olhe para mim. Deus salvou toda a população dessa cidade. Do maior ao menor, a Bíblia diz. Todos, sem exceção, foram alcançados pela pregação de Jonas. Todos, do maior ao menor, se arrependeram de suas obras e creram em Deus. E a Bíblia ainda fala do rei, da autoridade máxima, um homem que tinha razões, humanamente falando, para ser o mais orgulhoso, aquele que não se dobraria pela sua pompa, pela majestade, pela realeza. Ele poderia ser alguém que não se dobraria. Mas até o rei se dobrou, até o rei se converteu a Deus. E eu não me lembro de nenhuma cidade na Bíblia, de nenhuma pregação, de nenhum profeta, de nenhum apóstolo, que tenha ganho uma cidade inteira para Deus. E foi tanta a comoção do povo, o arrependimento foi tão grande, que se você ler, você pode ler depois, que eles chegaram ao ponto de até os seus animais eles colocarem para jejuar, em sinal de rendição, de entrega, de reconhecimento que precisavam de Deus. Mas depois você lê na sua carta, você vai chegar nisso daí. E o que é que essa passagem nos ensina, igreja? Preste atenção. São duas lições que a gente tira daqui, pelo menos. A primeira lição é que Deus espera que eu e você sejamos misericordiosos com as pessoas, uma vez que nós alcançamos misericórdia de Deus para a nossa vida. Jonas, ele foi livrado da morte. Jonas, ele havia sido tragado e engolido por um peixe. O fim disso era a sua morte. Ele não morreu no naufrágio. O peixe foi uma providência de Deus para livrá-lo da morte no naufrágio, quando ele foi lançado e o navio estava a ponto de naufragar. Deus providenciou o peixe e livrou ele da morte. E depois, lá no ventre do peixe, ele clama e Deus tira ele daquele lugar que fatalmente levaria ele à morte. E Deus traz Jonas em segurança, em terra firme, seguro. Jonas deveria cumprir a sua missão com um sorriso no rosto, com a maior alegria no seu coração. Mas lá vai Jonas, emburrado, pregar para aquele povo. E quando Deus faz aquela grande obra, em vez dele ficar espantado, mais feliz ainda, em ver o resultado do seu trabalho que Deus fez através do seu ministério, Jonas se emburra com Deus e fala: Deus, aí o que o Senhor fez? Grande coisa, salvar essa gente, salvar esse povo. Jonas não teve um pingo de misericórdia com aquele povo, gente. E Deus, mais para frente, você vai ver lá no finalzinho, no último versículo do livro de Jonas, Deus vai dizer assim: Jonas, 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 como é que eu não vou ter misericórdia desse povo, que não sabe diferenciar a mão esquerda da sua mão direita? Um povo cego, espiritualmente falando. Um povo cego, entregue à escuridão, à idolatria, entregue aos pecados. Como é que eu não vou ter misericórdia deles e me revelar a eles e me manifestar a eles? Deus agiu cheio de misericórdia para com aquele povo. Amém? Jonas deveria estar desfrutando do mesmo sentimento. Jonas, em sinal de gratidão, deveria dizer: poxa vida, o Senhor me salvou. Me salvou lá no navio, me salvou do ventre do peixe. Agora eu vou fazer a obra dele sim. Não vou ser mais rebelde. Deus usou de misericórdia, eu vou ser misericordioso com essa gente também. Mas ele não foi. Ele sustentou a sua opinião de que aquele povo deveria ser condenado e não salvo. Então a primeira lição, igreja,
é que a gente tem que ser paciente e misericordioso com as pessoas. Diga glória a Deus. E por que eu estou falando isso com você? Porque vai haver situações no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia, que vão aparecer pessoas que vão testar a sua paciência. Pessoas difíceis de se lidar. Talvez você passe por isso. Talvez você já passou por isso. Talvez você vai passar por isso. Quem está me entendendo? E você precisa ter paciência e ter misericórdia dessas pessoas. Afinal, olha aqui para mim. Você não deve ser tão fácil assim também de se lidar. Mente para mim. Não é. Eu não sou. Eu sou. Sinceridade é tudo. Eu não sou fácil. Todo ser humano tem o seu momento. Alguns têm um momentão, né? É a maior parte do tempo. Alguns têm um momentinho de chatice, a gente está naquele dia, naquele estado, naquele momento que a gente, se pudesse fugir da gente mesmo, a gente fugia. Mas não dá. O ser humano não é fácil. E ninguém está isento disso. Não pense você. Por mais que você olhe para uma pessoa carinha de santo, carinha de anjo, falta pouco para flutuar, levitar. Ali tem alguém que tem o seu azedume em alguns momentos da vida. Ali está uma pessoa que tem o seu momento de chatice, eu não sei como vocês falam aqui, qual é o termo que vocês usam. Aquele momento que você está aperreado, não é assim que vocês falam? Aperreado, e que, coitado de quem se aproxima. Então você precisa ter paciência, porque Deus teve muita paciência com você e ainda tem. Você precisa ter misericórdia, porque Deus teve muita misericórdia de você e ainda tem, de todos nós. Então a gente precisa aprender a lidar com essas coisas. Eu volto a dizer o que eu disse agora há pouco. A gente tem a nossa justiça própria, esse senso de justiça humano. E o senso de justiça humano diz, executa, fuzila, tira do meu caminho, tira da minha presença, não quero, não está certo, tem que ser punido, tem que acontecer alguma coisa. É isso que o ser humano quer ver na vida das pessoas. Aquelas que te irritam, aquelas que testam a sua paciência, aquelas que abalam a sua estrutura emocional, te leva para um extremo de raiva, de ira, de indignação. O senso humano de justiça vai dizer o seguinte: alguma coisa tem que acontecer com essa pessoa. Mas a justiça divina, a justiça de Deus, é cheia de misericórdia. Amém? Então, se Deus foi bom salvando a Jonas, por que Deus tem que ser ruim castigando aquelas pessoas? Se Deus foi bom livrando ele da morte, dando uma segunda chance para ele, por que é que aquelas pessoas não mereciam uma segunda chance? Essa palavra vai mexer com você, talvez nos próximos dias, lá no seu trabalho, lá onde você vive. Deus vai dizer para você: lembra de Jonas. E aí você vai ter que respirar fundo. Dizer: ai, Senhor, me dá paciência. Me dá, Senhor. E Deus vai te dar. Amém, irmão? Mas você vai precisar. Diga para quem está do seu lado: você vai precisar. Vai precisar. Então a primeira lição é essa: tenha misericórdia dos outros. Às vezes são pessoas que não fazem. É claro que tem aquelas que são da pá virada mesmo, mas tem gente que faz, igreja, sem. É a criação que teve, a educação que teve, é o que recebeu desde o berço. Cresceram com uma cultura, com uma mentalidade, e ainda estão como aquele povo na escuridão, cegos, sem entendimento.
precisa que Deus se revele a elas para que elas sejam transformadas. E Deus pode fazer isso, pode ou não pode? Pode. Tem gente que não recebeu outro ensinamento na vida. Padeceu na mão dos pais. Olha para mim. Padeceu nas mãos do patrão carrasco, cruel, ruim. Padeceu nas mãos de alguém e tudo que ela recebeu foi isso. Tudo que ela recebeu foi um duro trato. E ela, por ainda não ter sido alcançada, liberta, transformada, aquilo que ela tem é aquilo que ela dá. É o que ela tem. É o que foi colocado dentro dela. Até que Jesus liberte e transforme, essa é a natureza dela. Quem está entendendo direito? E você precisa ter paciência, e você precisa ter misericórdia dessas pessoas. Então essa é a primeira lição que a gente aprende aqui com a história de Jonas. Está claro para vocês? E a segunda lição, preste atenção nisso. Essas pessoas chatas, essas pessoas que testam a nossa paciência, essas situações que nós vivemos e somos colocados junto de pessoas assim, podem ser a chave da nossa vitória. Podem ser a chave para nos abençoar. Ou seremos abençoados por meio delas, ou elas nos prepararão para sermos abençoados. Amém, Jesus. Bispo, é difícil de engolir isso, é difícil de... Aquela lá vai ser usada por Deus para me abençoar. Aquele lá, não pode ser. Aquele, o senhor está dizendo que aquele sujeito, aquela sujeita, através dele vai vir a minha bênção? Ou vai vir a sua bênção por meio dele, ou você será preparado. Essa pessoa é uma chave para preparar você, para que você seja então abençoado. Leia comigo o capítulo 3, você vai entender. Olha o que diz aqui, versículo 1. Lê comigo lá, a gente leu, eu só quero repetir aqui para você, o versículo 5, do capítulo 3. Diz assim: os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum e se vestiram de roupa feita de pano de saco, desde o maior até o menor. Quando a notícia chegou ao rei de Nínive, ele se levantou do seu trono, tirou os trajes reais, cobriu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. Olhe para mim, igreja. Jonas foi vitorioso no seu ministério com aquele povo que ele não queria pregar. Jonas viu Deus operar através de sua vida de maneira, repito o que eu já disse, como nenhum outro profeta, nenhum outro apóstolo viu Deus usá-lo dessa forma. Ninguém. Jonas teve esse privilégio. Você imagina para um pastor, para um pregador, imagina para mim, vamos tomar aqui como exemplo. Eu estou aqui nessa cidade e eu começo a pregar nessa cidade. E desde o menor até o maior, até o prefeito, todo mundo se converte. Imagina o que é isso. Para pensar. A cidade inteira, Palmeira dos Índios aos pés do Senhor e adorando a Deus. Palmeira dos Índios tem 70 e poucos mil habitantes, me corrija se eu estiver errado. Nínive tinha 120 mil habitantes. O dobro. E do maior ao menor se converteram a Deus. Ali Jonas viveu o ápice do seu ministério. Ali Jonas experimentou o que é ser usado por Deus, ser usado pelo Espírito Santo, pregar no poder do Espírito Santo para as pessoas e ver o resultado da sua pregação. É o que todo pregador quer. É o que todo profeta gostaria. É o que todo apóstolo, todo homem de Deus quer, é ver as pessoas acatando a mensagem, se rendendo, se prostrando e aceitando o Senhor.
Jonas viveu isso como ninguém mais viveu. Aquele povo que ele não queria pregar, para quem ele não queria pregar, aquela cidade para onde ele não queria ir, ali foi que Deus o exaltou. Diga glória a Deus. Então, às vezes, essa pessoa que você quer distância, é ela que Deus vai usar para abençoar você. Ou para te preparar para se abençoar. A gente vive muito isso na obra, a gente que faz a obra de Deus e somos transferidos. A gente vai para lugares que nem imagina. O dia que eu sair daqui, você pensa que eu sei para onde eu vou? Não sei, não tenho ideia de para onde eu vou. O outro que estava aqui antes de mim, você pensa que ele sabia para onde ele iria? Chega uma hora que sabe, mas até ali não sabe nada. Às vezes ficamos sabendo assim, de surpresa, uma ligação, uma mensagem. Pega as tuas coisas e vai. E dependendo do pregador, a sua reação. Há quem pense como Jonas, para lá, eu vou para lá, eu vou para aquele lugar, pregar para aquele povo, aquela cidade. A gente experimenta isso. A gente está sujeito a isso. A gente está... a realidade de Jonas é a realidade de nós. Amém, igreja? Mas cada um tem uma reação, cada um tem um coração. Para onde a gente for, ali tem almas, ali tem pessoas, ali tem gente. E desse lugar que algum pregador pode não querer ir, pode não querer estar, Deus pode abençoá-lo sobremaneira, Deus pode fazer o que Ele nunca fez no seu ministério. Então entenda isso. Coloque isso no seu coração. Deus não vai colocar só gente engraçadinha na sua frente, bonitinho, jeitosinho, não. Deus não vai colocar só companheiro de trabalho que é um parceirão, uma baita parceira, não. Deus vai permitir gente das quais você vai querer distância. Aceite o desafio. Peça sabedoria a Deus. Peça paciência a Deus. Peça a Deus um coração cheio de misericórdia. Esse caminho que você vai caminhar ao lado dessa pessoa, certamente vai ser para te abençoar. Diga glória a Deus. Posso dar alguns exemplos para vocês? Quem trabalha aqui, levante a mão. Emprego, tem um emprego. Tem empregos que você trabalha em dupla, em grupo. Você dá plantão. Hospital, por exemplo. Um pronto-socorro. E às vezes você é chamado para dar um plantão num dia que você não estava contando, era a sua folga. Mas você tem que ir naquele dia, você foi chamado, você foi convocado. Então levante a tua cabeça e vá. Porque naquele dia, naquele lugar, naquele trabalho em que você não gostaria de estar, ali pode ter uma bênção disfarçada, escondida, naquele momento. E ali você pode ser abençoado. Amém, igreja? Então vá. Vá, aceite o desafio. Às vezes o plantão é com um colega que forma dupla com você e você de repente foi sorteado e caiu com esse colega. E você fala, meu Deus, podia ser outro. Podia ser outra minha parceira, podia ser outro meu parceiro. Não fuja da responsabilidade. Pode ser que ali com aquela pessoa Deus te use, ou ela seja usada para abençoar você. Está dando para entender, igreja? É um exemplo que eu estou dando para você. Às vezes você trabalha e tem um chefe que é misericórdia, uma bênção. Fala bênção assim, você sabe, né? É uma bênção aquele chefe. Uma bênção, você não tem ideia. Suporta. Suporta o jeito dele, a personalidade dele. Vá para fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Vá cumprir com a sua responsabilidade, com a sua obrigação. Esse chefe chato, mal-humorado,
esse chefe ranzinza, Deus pode usá-lo ou para te abençoar, ou para te preparar para coisas maiores e melhores que virão para a sua vida. Quem já teve um chefe bem chato, já teve? Já? Eu já tive alguns na minha vida. Já tive. Mas eu digo para você, aprende muita coisa com eles. Eu oro por eles hoje. Me ensinaram. Me ensinaram, às vezes, como não sei, como não agir. Mas eu aprendi com eles. O que não ser e o que não fazer com as atitudes deles. E outros me ensinaram porque me colocaram à prova. A natureza deles, o jeito deles, testou a minha paciência e fez de mim uma pessoa mais resiliente, mais paciente do que eu era. Foram usados para forjar em mim um caráter que até então eu não tinha. Então eu louvo a Deus. Abençoe aquele chato onde ele estiver. Amém, gente? Abençoe essa pessoa onde ela estiver. Porque aprendi, eu tive lição, eu amadureci, eu cresci através da chatice do outro. Então, são situações, são pessoas que a gente às vezes não quer conviver, a gente não quer passar, a gente não quer enfrentar. Você sabe que aqui na Igreja Mundial, como eu já falei, tem as trocas, não tem? Tá? Às vezes vem um pastor que você fala, que pastor chato. Ou bispo. E você fala, misericórdia. Chato. Mas às vezes é com esse chato que você vai aprender, amém? Às vezes é esse chato que vai te sacudir, vai abrir a tua cabeça e vai fazer você entender. Posso falar? Porque às vezes vem um e é tão legalzinho, é tão bonzinho, tudo que ele fala é tão engraçadinho, é tudo que eu queria ouvir. É tudo que o meu coração desejava ouvir, eu ouvi. Aí vem um que não fala o que você queria ouvir, mas o que você precisava ouvir. Esse é o chato. Esse é o chato. Por que tirou o bonzinho daqui que falava tudo que eu gostava de ouvir? E veio esse falar aquilo que eu não estou afim de ouvir. Mas é aquilo que você não estava afim de ouvir, mas precisava ouvir, que abriu seus olhos, que despertou você, que mostrou a realidade para você. Amém, igreja? Então não se conforme com o chato que estiver pregando para você também, porque vai abençoar você. Suporte. Para quem está do seu lado, aguenta a chatice do bispo. Fala aí. Aguenta. Uma hora eu vou. Fique tranquilo. Mas enquanto eu tiver, você tem que me aguentar. Combinado? Então, tem coisas que a gente acha muito chato, muito desagradável, mas você precisa entender que às vezes você está precisando daquele remédio amargo. Você não quer tomar, mas você está precisando disso naquele momento para a sua vida. Repito, ou para te abençoar ou para te preparar para uma grande bênção que está para chegar na sua vida. Amém, igreja? Amém. E o último exemplo que eu quero dar para você é o perdão. Tem gente que a gente olha e fala, não merece o meu perdão. Não merece, não merece, não merece. Não se trata de merecer. Se trata do que você tem que fazer para agradar ao seu Deus e para ter paz consigo mesmo. Perdão é uma coisa que muita gente, como Jonas, não merece perdão, não merece perdão, não merece o meu perdão, não merece. Como Jonas, deu perdão a quem te ofendeu, deu perdão a quem te machucou, deu perdão. Porque se você não der o perdão, você acha que a outra pessoa vai sofrer por causa disso? Sofre você. Então, para que sofrer? Solte, desapegue, deixe ir esse ressentimento, esvazie-se disso que nos mata pouco a pouco. Dê o perdão, merecendo ou não merecendo. Perdoar gente boa é fácil, e perdoar gente ruim, ainda que seja difícil, é necessário.
porque em Cristo todos nós fomos perdoados. Amém, igreja? Amém. Então coloque essas duas lições dentro de você. Seja misericordioso, porque Deus foi misericordioso com você. Seja paciente, porque Deus foi paciente com você. E a segunda lição: tem pessoas que são chaves na nossa vida. Tem pessoas que só entraram e você fala, não é possível, não é possível, não é possível. É possível sim. Através dela, por meio dela, Deus pode te abençoar. Amém. Guarde isso no seu coração. Quem está vivendo algo parecido, levante a sua mão. Está vivendo? Então Deus está falando com você aqui hoje. Você entendeu que o maior sucesso do ministério de Jonas foi com esse povo? A cidade inteira, do maior ao menor, se converteu. Para pensar nisso. E era um povo que por ele nunca teria pregado, nunca teria ido, nunca estaria ali no meio deles. Então não fuja, não queira dar volta, não queira só pessoas do seu lado que são legais, bacanas, fácil de se lidar. Esquece isso. Esquece isso. Essas pessoas vão treinar você, diga glória a Deus. Essas pessoas vão ser usadas para trazer para você, para dentro de você, recursos que até então você não sabia que tinha e iria precisar. Essas pessoas vão despertar em você lados seus que até então nunca foram provados, nunca foram testados, você nunca foi confrontado, desafiado a tê-los até então. E por causa dessas pessoas você vai ter esse seu lado despertado. E você vai dizer, louvado seja Deus. Foi ruim, mas foi bom. Amém, igreja? Amém. Foi ruim, mas foi bom. Foi ruim estar com ela, foi ruim conviver com ela, mas foi bom que eu aprendi. Olha, eu não sabia e eu aprendi. Então, igreja, Deus está preparando você. Ou esteve, ou está, ou estará preparando você. Diga a glória a Deus. Para encerrar, que eu já falei bastante, Eclesiastes capítulo 9, 10, não precisa abrir agora não, diz assim: tudo que vier à sua mão para fazer, faça. Repita comigo, faça. Tudo que vier à sua mão para fazer, faça, conforme a sua força. O que quer dizer isso? Porque vai ter situações que você não vai querer fazer. Faria com outro, mas com fulano não faço. Trabalharia do lado do outro, mas do lado desse não. E a Bíblia está dizendo, faça. Tudo que vier à sua mão, faça. Seja com quem for. Veio para você, Deus permitiu, faça. Não espere o bom ânimo. Às vezes você não vai ter ânimo nenhum para passar por aquela situação do lado daquela gente. Mesmo sem ânimo. A Bíblia está dizendo, chegou a sua mão para fazer, contente ou não, animado ou não, motivado ou não, vai e faça. E faça com toda a força que você tem, conforme a sua força. Vá e faça. Às vezes não vai dar vontade nenhuma, prazer nenhum, pelo contrário, só de saber desanima. Vai e faça. Vai e faça. E haverá uma bênção reservada para você. Amém? Quem entendeu? Fique de pé no seu lugar, então.